De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é um órgão público municipal permanente, autônomo e não jurisdicional, integrante do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Tem a missão de representar a sociedade na proteção e na garantia dos direitos de crianças e adolescentes contra qualquer ação ou omissão do Estado ou dos seus responsáveis legais, que possa resultar na violação ou ameaça de violação dos direitos estabelecidos pelo ECA. Como se dá a atuação do Conselho Tutelar? Qual a participação da comunidade neste processo? Como garantir a proteção de crianças e adolescentes? Nesta edição, discutiremos sobre esses e outros assuntos. Sejam bem-vindos ao podcast Vozes. E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do podcast Vozes, do Instituto Terre des Hommes Brasil. Esse é um espaço criado para dar voz a você, adolescente e jovem, que se interessa sobre diversos temas relevantes à sociedade. Eu sou o Jair Melo e nesta edição vamos discutir sobre a importância do Conselho Tutelar na comunidade. Em 2015, segundo a então Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o Brasil contava com 5.956 conselhos tutelares instalados em 5.559 municípios brasileiros. No primeiro semestre daquele ano, o Disque 100 recebeu 66.518 denúncias de violação de direitos humanos, sendo 44.114 referentes à violência contra crianças e adolescentes, totalizando 63,3% dos casos. A principal violação foi a negligência dos responsáveis, presente em 76,3% das denúncias. Nesta edição do podcast Vozes, vamos falar sobre a importância do Conselho Tutelar na comunidade. Para discutir sobre o assunto, recebemos dois adolescentes que fazem parte do projeto Mucuripe da Paz, que tem atuação com a juventude no Grande Mucuripe, em Fortaleza. Eu gostaria de dar as boas-vindas à adolescente Andreina Araújo, que tem 17 anos. Tudo bem, Andreina? Tudo e com você. Muito obrigada pelo convite para participar do podcast e espero que esse podcast ajude a tirar dúvidas das pessoas e que as pessoas possam estar acionando mais, né? Porque muitas vezes a gente vê casos e casos de crianças que precisam dessa ajuda e as pessoas não acionam por não saberem qual instituição deve procurar, né? Obrigado, Andreina, pela participação inicial aqui no nosso podcast. E também está aqui com a gente o adolescente Márcio Gabriel, que tem 17 anos. Como vai, Gabriel? Tudo ótimo, Jair. Muito obrigado. E estamos aqui preparados para tirar qualquer dúvida, além da voz do adolescente. Obrigado, Gabriel. A nossa discussão terá a contribuição da conselheira tutelar Nájila Keila, que atua no Conselho Tutelar 2, localizado no bairro Mucuripe, em Fortaleza. Muito obrigado pela sua presença, Nájila. Eu que agradeço, pelo convite, me sinto lisonjeada em estar podendo participar e contribuir na disseminação das informações corretas sobre o órgão Conselho Tutelar, para que as pessoas possam ter acesso de maneira correta ao sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Ok, Nájila, muito obrigado. E eu já queria começar contigo, Nájila, te fazendo uma pergunta para iniciar o nosso debate. É importante que o ouvinte entenda sobre o que é o Conselho Tutelar e como se dá a atuação do Conselho Tutelar. A senhora poderia nos falar um pouco sobre a responsabilidade dos conselhos tutelares na proteção e também na garantia dos direitos de crianças e adolescentes contra qualquer situação que venha a violar esses direitos? Pronto, para iniciar, é importante a gente falar da lei, 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o ECA, que fala sobre toda a proteção integral à criança e adolescente. Inclusive, no título 5º do Estatuto, ele traz 10 artigos, de 131 a 140, que fala só do Conselho Tutelar. E como um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos assegurados definidos nesta lei. Mas para iniciar,
a gente precisa entender, nesse primeiro artigo, né, o 131, que é um dos mais importantes desse título. O órgão do Conselho Tutelar é permanente, porque independente de gestão, ele sempre vai existir. A autonomia dos conselhos tutelares diz respeito exclusivamente em relação aos casos que atendemos e às nossas deliberações. E não jurisdicional, porque nós não compomos o sistema judiciário, não prestamos serviços e tampouco somos submissos. Então é importante a sociedade entender que o Conselho Tutelar é um órgão responsável pelo cumprimento dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, assim, quem atende esses direitos são as ONGs, os projetos, as instituições. O Conselho Tutelar, ele zela por direitos. Então, a gente faz o quê? Faz com que aqueles que realmente devem atender, atendam e cumpram na sua efetividade. Ok, Nájila, obrigado pelas informações iniciais para que o nosso ouvinte entenda um pouco da atuação do Conselho Tutelar. Andreina e Gabriel, para vocês, qual a importância da atuação do Conselho Tutelar na comunidade no sentido de proteger e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes? Como a Nájila falou, né, que o Conselho Tutelar ele é muito importante, principalmente pelo fato dele garantir que os outros órgãos, principalmente o judiciário, cumpra com seus deveres, né, que é estar protegendo a criança e o adolescente e estar respeitando os direitos da gente, né, como o direito de estudar, como o direito de ter uma família, né, esses direitos mais básicos e simples que eu acho que todo mundo tem conhecimento, mas e também os que muita gente não sabe. Então, eu acho que por isso o Conselho Tutelar é essencial e muita gente não sabe que deve acionar o Conselho Tutelar, tipo, se a criança de 3 anos, o pai sai para trabalhar e a mãe deixa a criança sozinha. Aí, nessa situação, com certeza deve ser acionar o Conselho Tutelar, para o Conselho Tutelar averiguar, ver se aquela criança está recebendo os direitos dela, se ela está sendo bem cuidada pelos familiares e se não, fazer a encaminhação correta para o órgão responsável tomar alguma atitude, né? Na verdade, o Conselho Tutelar veio para garantir os nossos direitos como criança e adolescente, direito de ir e vir, como a Andreina falou agora há pouco, o direito também de estudar e de propor um lazer e educação primordial na situação da comunidade, da periferia. Aquela criança que sofre o abuso sexual dos pais, ela está ali para proteger. Aquela criança que não tem os seus direitos ideais, como uma boa alimentação dentro da escola, ela está ali para proteger. E assim vem do Conselho Tutelar de cada regional. Assim se faz primordialmente o convívio com as crianças e o adolescente. Obrigado, Andreina e Gabriel, pelas respostas. E agora eu queria perguntar a Nájila, como é que você avalia a contribuição dos conselhos tutelares para a população brasileira? Você considera que o número de conselheiros tutelares é suficiente? Ou o que poderia melhorar para que os conselhos possam atender as pessoas de forma satisfatória? Em relação à contribuição do Conselho Tutelar para a comunidade, o Conselho veio com a mobilização, né, de toda a massa, da conquista de toda a sociedade brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nós somos guerreiros, né, e guerreiras, que a gente atua no sistema de garantia de direitos para zelar pelo cumprimento desses direitos humanos. Então, a comunidade, a população em geral, ela precisa acionar, né? Quando você citou no início que as negligências são as mais citadas no Disque 100, porque a negligência ela abrange um leque de violações. Às vezes, como a Andreina falou, que a criança está em situação de abandono, aciona o Conselho Tutelar. Nesse momento já é um crime, a polícia precisa ser acionada, porque a criança está sozinha, é um crime. O Conselho Tutelar zela pelo cumprimento das medidas de proteção e a gente vai garantir esse direito. Se essa mãe abandonou, o pai foi trabalhar, a mãe abandonou, a gente precisa garantir esse direito dessa criança que ela tenha proteção. Mas o primeiro passo seria chamar a polícia. Então é importante a gente ver qual é o papel do órgão do Conselho Tutelar na sociedade e entender que ele também pode ser acionado, mas que existem outros órgãos que precisam também estar parceiros pela garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, assim, o Conselho Tutelar é um órgão fundamental nessa luta. E a gente precisa contribuir com a sociedade para o Conselho Tutelar funcionar. Quando você fala do número dos conselhos tutelares, infelizmente aqui em Fortaleza é insuficiente.
tendo em vista que, segundo a Resolução 139 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que consta a criação e o funcionamento dos Conselhos Tutelares do Brasil, no seu capítulo 1º, ele fala do acesso ao Conselho Tutelar. Como a população vai fazer esse acesso? E é observado preferencialmente a equidade, ou seja, a proporção de um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Aí a gente pega o último censo do IBGE de 2010, que tinha uma estimativa de 2.643.000 habitantes, aproximadamente. Segundo o último censo do IBGE de 2010, a população estimada para Fortaleza era de aproximadamente 2.452.000 habitantes, ou seja, lá em 2010 já vai ter pelo menos 24 conselhos tutelares em Fortaleza. A estimativa para 2018 da população seria 2.643.000 pessoas, ou seja, são 26 conselhos tutelares. Em 2018, hoje nós temos 8 conselhos tutelares em Fortaleza. Então existe aí, infelizmente, um aumento, um acúmulo de trabalho exaustivo para os conselhos tutelares de Fortaleza. Éramos para ser 130, somos 40. Então a demanda existe muito, porque as pessoas denunciam. Temos diversos dispositivos de denúncia, um deles é o Disque 100, mas as crianças e adolescentes, por ter mais acesso à informação, elas também denunciam nas escolas, vem no posto de saúde, vem dos hospitais as denúncias. Então existe muita denúncia e a gente não consegue, demandar a resolutividade, porque nós não temos condições de fazer tudo, porque a mão de obra é pouca. Então era para ter 130 conselheiros, somos 40. Então a população precisa entrar na luta pela garantia dos direitos também das crianças e adolescentes, inclusive com mais conselheiros tutelares atuando, com esse cumprimento desse direito que é deles. Então a sociedade precisa tomar para si essa luta e, junto com os conselheiros tutelares, lutar por mais direitos assegurados na lei. Ok, Nádia, obrigado. E a gente vai retomar aqui a nossa discussão, agora ouvindo a participação do promotor de justiça Júlio Almeida, que falou sobre a importância do trabalho em rede para que os conselhos tutelares possam atender às demandas da sociedade, em entrevista concedida ao programa Conhecendo o Ministério Público, veiculado na TV Assembleia do Rio Grande do Sul. Vamos escutar um trecho de sua fala na entrevista. Efetivamente, é o órgão que deve estar lá, junto com a sociedade, não só no atendimento factual do caso da criança que está sendo abusada, violentada ou resultado de omissão, mas também no auxílio das políticas públicas e na concertação com a rede de assistência à infância e juventude. Porque tudo isso é um trabalho em rede. Não há como só Conselho Tutelar, só Judiciário, só Ministério Público, só CREA, só CRAS, só município, só Estado fazer o que tem que fazer em prol e na proteção da infância e juventude. Então o Conselho Tutelar segue essa sistemática do trabalho em rede como um destinador, como um orientador de procedimentos, como um encaminhador de soluções e também um prestador de contas do que está sendo feito. Voltamos com o nosso debate no podcast Vozes, que nessa edição discute sobre a importância do Conselho Tutelar na comunidade. Andreina e Gabriel, como os adolescentes e jovens podem ser propagadores do trabalho do Conselho Tutelar, principalmente em comunidades que sofrem com diversas situações de violência? Bom, o nosso trabalho consiste, já assim ajudando o Conselho Tutelar a divulgar órgãos, fazer com que as pessoas entendam, saibam dos direitos dela, saiba que elas têm direito sim de frequentar uma praça, coisa que muita gente acha que não vou numa praça porque por conta, de alguma coisa assim. E não, a gente tem direito de sim pegar, vamos juntar aqui a galera, fazer um evento na praça, a gente pode fazer isso. Coisa que muita gente acha que não, que acha que é complicado, que a polícia vai estar lá para impedir. Mas não, a gente tem esse direito, a gente tem direito de, como o Gabriel disse, de ir e vir. E o que a gente faz é justamente isso, tá conscientizando os jovens dos nossos direitos e que a gente pode pedir ajuda, não só para o Conselho Tutelar, mas como a Nádia já falou, para outros órgãos. É sobre aquilo que eu falei da criança, é porque muitas das vezes o atendimento na polícia também é meio complicado. Então, o que é que a pessoa pensa? Vou ligar para o Conselho Tutelar e aí de lá eles encaminham para a polícia. E eu acho que é isso que muita gente pensa, porque você vê, às vezes, você vai tentar falar com o policial sobre alguma coisa e não é muito bem atendido. Já no Conselho Tutelar, já vamos dizer que eles estão mais preparados para esse tipo de situação, então eles dão um apoio maior, um apoio
que a polícia ou outros órgãos não dá. Então, o trabalho da TDAH é muito importante porque a gente está trabalhando com esses órgãos, a gente ajuda muitas vezes na encaminhação desses órgãos, porque a gente trabalha principalmente nas escolas. Então, às vezes, um aluno não tem coragem de falar com o diretor, mas como sabe que a gente trabalha com isso, vem e fala com a gente, como já aconteceu em muitos casos, principalmente quando eu estudava. Teve uma época onde foi absurdo o número de pessoas assim que veio me procurar por problemas pessoais em vez de procurar a secretaria da escola, no qual eu repassei os casos para a escola e a escola tomou as atitudes devidas. Então, a gente está preparado porque a gente faz diversos cursos para conseguir, pelo menos dar aquele apoio primário para que a gente possa conseguir passar para os outros órgãos. A gente, como adolescente, vem na atuação em vários tempos, há vários anos assim, e eu no projeto já tenho praticamente um ano fechado, e a gente recebe nas escolas mesmo vários mandatos mesmo de a gente ir lá resolver aquela situação, e quando vê aquela situação que não dá para resolver, a gente caminha para o Conselho Tutelar, porque lá vai ter educadores sociais, vai ter conselheiros dispostos a ajudar, assim, dar aquela mensagem de conforto, ou então até mesmo dar aquele alívio àquela família, ou então àquela criança que sofre de alguma situação cabível. Só mais uma coisinha que eu queria acrescentar é que, muitas das vezes eu falo isso porque eu já vi casos e já presenciei de uma pessoa passar por abuso sexual, criança, adolescente, e não conseguir falar com os pais, porque acha que muitas vezes, principalmente quando é um parente próximo, que os pais não vão acreditar, sabe? E conhecer algum conselheiro tutelar ou conhecer alguém e ir direto para o conselho tutelar. E isso é importante porque eu vejo que a cada dia que passa, a população está dando mais valor para o conselho tutelar. Porque se você vê, há 10 anos atrás, não tinha essa conversação entre os adolescentes e o conselho tutelar, entre a população e o conselho tutelar, não tinha. Assim como também não havia com os outros órgãos. Então, a cada ano que passa, vai se tendo mais consciência, vai se tendo mais essa ligação que antes não havia. A gente vem atuando na comunidade com aquela forma que muitas pessoas não esperavam da gente, e a gente está comovendo muitas pessoas com isso. A gente caminha pro Conselho Tutelar, só que muitas pessoas chegar lá é uma burocracia, vai ter que esperar, vai ter que ir pra fila, blá blá blá, blá blá blá. E assim, a gente tendo um encaminhamento já fica mais fácil, solicitando o conselheiro, entendeu? E a gente faz essa forma de atuação, mandando endereço, ou então enviando aquelas próprias pessoas, ou então indo com aquele adolescente, ou então com aqueles pais com o adolescente, porque é necessário sempre o adolescente estar na presença dos pais para saber o que realmente aconteceu, se tudo aquilo que ele está falando é verdade, e aquilo que o conselheiro ou o conselho tutelar em si pode ajudar naquela situação. Bom, eu queria destacar em relação à Andreina que nos casos de abandono de incapaz, além do conselho tutelar, a polícia também precisa ser acionada. Mas se a população não acha que deve acionar a polícia, aciona o conselho tutelar, nós iremos sim e nós acionaremos a polícia militar para nos dar suporte. Até porque, como é um crime, a gente precisa fazer um boletim de ocorrência, gerar aí um processo para ver a possibilidade de proteção dessa criança. Se vai ficar com a família ou não, com a família ampliada, ou até mesmo acolhimento institucional. Quando você fala, Gabriel, em relação a vocês estarem acompanhando os adolescentes, e é importante o pai, a mãe, os responsáveis estarem presentes, é importante se o adolescente se sentir à vontade. Mas se ele quiser ir sozinho ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar é uma porta de entrada dos direitos de crianças e adolescentes. Então está aberto. Se a criança chegar sozinha, se o adolescente chegar sozinho, a gente vai escutar, porque a prioridade é o que vocês falam, Independente que ninguém acredite, nós estamos lá para protegê-los. Então a gente vai acionar toda a rede e garantir esses direitos. Se é verdade ou não, isso não depende da gente, a gente vai proteger.
Então, Nájila, em cima do que você está falando, né, eu até pedi para você compartilhar com a gente um pouco da sua atuação no Conselho Tutelar, né, da região do Grande Mucuripe, os casos que são mais comuns e o que o Conselho Tutelar tem feito para barrar a violação dos direitos de crianças e adolescentes. Eu cheguei aqui no Conselho Tutelar da Regional 2 em 2016, né? Participei do processo de escolha em 2015. Eu sou da área da saúde, já venho atuando desde 2002. Em 2008, eu fiquei mais próximo das comunidades, né, com o trabalho de divulgação em relação à saúde pública, com crianças e adolescentes em igrejas, escolas e em outros órgãos. O que é o Conselho Tutelar? São 5 conselheiros tutelares. Nós temos aqui em Fortaleza a equipe técnica, muito importante, com assistente social, com a psicóloga. Existe um educador social que nos ajuda nos atendimentos e a gente trabalha em parceria. É um órgão colegiado. Então, quando nós chegamos aqui, a gente procurou descobrir na Regional 2 as potencialidades do bairro e também as fragilidades. E encontramos várias instituições que fazem trabalho social e a gente buscou uma reunião da rede para tentar nos ajudar, nos conhecermos para daí dar encaminhamento às demandas necessárias. Então, assim, o meu trabalho em relação ao Conselho Tutelar é atender, né, toda a população que se sente, né, em relação à criança e adolescente algum direito violado ou ameaçado de violação. Porque a gente não só atua quando o direito já está violado. Ameaçou de violação, nós já atuamos para barrar essa suposta violação. Então a gente notifica a família ou então os responsáveis para tentar entender o que está acontecendo, requisita serviços de todas as instituições e a gente faz o acompanhamento. Se há necessidade de apresentar a criança e adolescente no fórum, na justiça, a gente faz isso. A gente, para proteger, a gente faz tudo o que está dentro das nossas atribuições, né? Em todas as esferas. Andreina e Gabriel, na opinião de vocês, os conselhos tutelares estão preparados para atender as demandas da população? Se não, o que deveria ser feito para que essa realidade seja mudada? Como a Nájila falou, né, que aqui deveriam ter 130 conselheiros e só tem 40 conselheiros. Então, é muita demanda para pouco conselheiro e para poucos conselhos tutelares, como o Gabriel falou. Muitas das vezes as pessoas não acionam porque tem esse pensamento, vai demorar. Mas não é culpa do conselho tutelar. Não é culpa. A demanda é muito grande e não tem profissional suficiente para atender essa demanda, como não tem conselhos tutelares suficientes para atender essa demanda. Então, deveria ter uma especialização maior desses conselheiros para poder estar ali dando um suporte maior, né? E serem feitos mais conselhos tutelares para que mais conselheiros possam estar ali atuando. Porque não adianta você ter o órgão, mas não ter como dar suporte suficiente para a população. Os conselhos tutelares são bem preparados para atender às demandas da população, mas segundo a Nájila falou, como a Andreina falou também, que são poucos conselhos tutelares para muita demanda. Sim, 40 conselheiros não são suficientes para atender toda a demanda de Fortaleza. E sim, precisa de mais conselhos tutelares, mais conselheiros e mais pessoas atuantes na rua, porque existe muita violação contra criança e adolescente. Em relação aos casos mais comuns aqui no Conselho 2, a negligência, como já foi falado, né, ela é a mais comum, mas nós estamos vendo que hoje em dia os conflitos familiares dos adultos, os problemas dos adultos estão interferindo na vida saudável da criança. Eles estão usando a criança de escudo. Então, assim, os conflitos familiares estão crescentes, agressão física e psicológica, e aí a gente tem aí um acréscimo significativo de abuso e exploração sexual, principalmente na nossa área, que é uma área de turistas, né? Uma área turística. Então, assim, a gente vê que está crescendo essa situação. Inclusive, criança e o adolescente acabam se expondo por não saber que ali é uma violação de direitos. Acham que estão, né, sendo promovidos, estão sendo vítimas, mas se acham no direito de estar nessa situação de exploração. Andreina e Gabriel, vocês têm assim, alguma experiência prática de alguma ação que possa ter envolvido o Conselho Tutelar ou uma indicação de alguém, enfim, alguma experiência nesse sentido? Bom, quando eu morava em São Paulo, ocorreu de uma amiga minha ter sido abusada sexualmente e ela não conseguia contar para os pais. Então ela pegou e falou comigo, isso eu tinha uns 9 anos de idade e ela tinha 10, mais ou menos, ela era um ano mais velha do que eu.
Então ela conversou comigo, eu fui, falei pra minha tia e a gente foi no conselho tutelar antes de acionar a polícia, porque ela não queria de jeito nenhum acionar a polícia. Então a gente foi, conversou com o conselheiro deu todo o apoio, principalmente apoio mental para que ela pudesse conseguir ir na polícia, falar, passar, porque é um constrangimento muito grande, porque tem que passar por um corpo de delito. Agora imagine uma criança de 10 anos tendo que já teve a sua violação, né, num abuso sexual e ainda ter mais uma que, querendo ou não, quando você passa por um corpo de delito, você está sendo violado, mas é uma violação para o seu bem, para aquilo poder ser concretizado e você conseguir seguir com o processo, né? Então, ela ficou com muito medo, principalmente de ter que passar por isso. Aí o conselheiro conversou com ela, explicou como seria todo o procedimento. E após isso foi acionada a polícia, a mãe dela foi chamada e, tipo assim, ficou aquele negócio, né? A menina sai 6h30 da escola, gente, sai 6h30 da escola. E a menina só foi chegar 9 horas em casa e a mãe dela não percebeu nada. Então também foi uma falha da mãe dela, foi uma falha dos familiares e principalmente da escola, né? Que não percebeu o comportamento dela, que não deu uma segurança, porque a escola ficava do lado de um terreno baldio. Então, cadê a segurança daquela escola? Cadê também o governo para poder olhar isso? Porque além de ser do lado de um terreno baldio, era tipo de frente para uma avenida muito perigosa que já várias estudantes sofreram um acidente ali, no qual eram crianças de 10 a 17, 18 anos, que era do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Então, cadê o governo também que não viu, entendeu? Então não é só culpa dos pais, não é só culpa, sabe? É culpa do governo que não deu um apoio, não deu uma estrutura. Porque talvez se aquela escola não fosse localizada numa situação tão precária, talvez aquilo não tivesse acontecido. Se tivesse uma iluminação melhor, se tivesse, sabe, uma estrutura melhor, não teria ocorrido, sabe? Seguindo essa pergunta agora, eu nunca presenciei nem comigo mesmo, nem com meus amigos, mas já ouvi casos de roda de conversa ou de centro de diálogos, assim, que muitas pessoas já chegaram a falar, comentar numa roda de conversa que muitas pessoas procuraram o conselho tutelar e eles foram bem atendidos. A questão é que foram muito tempo mesmo para o caso ser resolvido. Isso daí durou meses e meses. No caso que era para resolvido em um mês, praticamente 2 semanas assim, demorou meses e meses para ser resolvido, mas com a presença do Conselho Tutelar eles foram bem atendidos. Gente, chegamos à conclusão de mais uma edição do podcast Vozes. Vocês gostariam de deixar uma mensagem final para os ouvintes que nos ouvem até agora? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é, inclusive, também para os próprios adolescentes, né, da TDAH, para ficarem atentos quando forem fazer alguma roda de diálogo, porque muitas vezes, como já houve casos, na última roda de diálogo que eu fui fazer, eu fiquei impressionada com o tanto de adolescentes que, sabe, se abriram de uma forma que a gente não esperava. Crianças de 7 anos, teve um caso de uma criança de 7 anos que disse que tentou suicídio por conta de problemas familiares, de problemas na escola. Então, talvez se ela tivesse tido um apoio maior, aquilo não tivesse acontecido. Se, sei lá, alguém tivesse encaminhado ela para um órgão responsável, né, por dar aquela assistência, aquilo não tivesse acontecido. Então, muitas vezes a gente está ali cumprindo a nossa função, mas não cumpre direito. Não prestar atenção, não ser resiliente, não saber se colocar no lugar do outro, né? E muitas vezes a gente deixa passar situações batido que a gente, próprios adolescentes, poderiam ajudar. Principalmente a gente da TDAH, que está mais envolvido com esses órgãos, que está mais envolvido com os adolescentes e mais envolvidos ainda com esses problemas, esses conflitos. E às vezes a gente não dá tanta importância, não consegue perceber que aquela pessoa está precisando de ajuda. Então, até mesmo para a gente e para a população ficar mais atenta, porque muitas vezes tem uma pessoa do lado da gente que está passando por alguma situação de desrespeito, de violação dos direitos, e a gente pensa, é rotina, é coisa normal do dia a dia, mas não é. Pais que abusam tanto fisicamente como mentalmente, sexualmente dos filhos, coisa que era para eles protegerem e eles acabam sendo os monstros para os filhos.
Então, pra gente ficar atento a isso. A mensagem final que eu tenho para deixar no podcast Vozes é que se vocês ouvirem casos, denunciem, sim, diz que sim. Não impere a lei do silêncio, que sem ouvir, sem falar. Sim, diz que sim, vamos denunciar. Eu queria finalizar fazendo uma rima com o assunto debatido hoje no podcast Vozes. Se liga aí, parceiro, na rima eu vou além. Pode denunciar, é só discar o disque 100. Enquanto eu vou chegando pra rimar, é só você chegar lá pra falar com o conselho do telar. Eles estão acionados o dia inteiro. Você só chegar lá no Mucuripe e falar com o conselheiro. Ele pode te ajudar, pode lhe aliviar, enquanto ele já pode o seu caso acionar. Pronto, a mensagem que eu deixo para todos os ouvintes é que denunciem, né? Denunciem todo e qualquer tipo de violação, seja ela que já aconteça ou que seja supostamente que possa vir a acontecer. E também deixar claro que todos nós, além do Conselho Tutelar, todos nós, família, comunidade, sociedade em geral, somos corresponsáveis pela garantia de direitos humanos de todas as crianças e adolescentes do Brasil e do mundo. Obrigado, pessoal, e esse foi o podcast Vozes. Eu agradeço a presença da Andreina, do Gabriel, da Nájida e de todos os ouvintes que estão com a gente até aqui. Você que acompanha o nosso podcast, envie sugestões de temas acessando o nosso site tdhbrasil.org. Para conhecer mais do Instituto Terra e Visão Brasil, acesse as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube e o Instagram. É só buscar por TDH Brasil. Espero que esse momento tenha acrescentado boas reflexões a todos os nossos ouvintes. Esperamos contar com a escuta de vocês na próxima edição. Aguardo vocês lá. Tchau! Esse foi o podcast Vozes, uma iniciativa do Instituto Terra e Visão Brasil e cofinanciado pela KNH. Apoio técnico do projeto Mucuripe da Paz, Paula Rodrigues. Na produção, locução e edição de áudio, Jair Melo.